Bom dia, bom dia. Quanto tempo? Uma semana toda se passou. Vamos ao nosso café matinal. Extremamente quente, como sempre. Irmãos, bom dia. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou o Wallace. Nós estamos aqui no Café com Pastor, que é um programa produzido pela ILPN, Igreja Reformada Luz das Nações, Luz para as Nações, que fica situado aqui em Montreal, em Quebec, no Canadá. E nós começamos às 7h14 no horário local, exatamente numa alusão ao texto de 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrar dos irmãos que o nosso encontro com adolescentes está chegando, e nesse sentido eu gostaria que você se comprometesse, mesmo que você não esteja enviando seus filhos, ou porque eles estão fora da faixa etária, ou porque você não os tenha. Por favor, lembre-se de estar orando, né, para que Deus possa falar ao coração deles. É importante que todos nós, que todos eles, assim como nós, tenhamos um encontro pessoal com Cristo, e a nossa oração sempre será nesse sentido. Então peço que você se comprometa junto com a liderança dos adolescentes a estar orando por esse evento. Estaremos lá também, e eu fiquei muito honrado com esse convite de estar junto com ele. Eu irei com meu filho, mas ele já deixou de ser adolescente há algum tempo. Nós estamos em período de eleições, hoje especialmente no Quebec, ontem no Brasil, e isso tudo me traz um pouco ao tema de hoje. Nós estivemos no grupo pequeno, ou na célula, como você prefira chamar, na sexta-feira, e falando sobre a soberania de Deus em relação ao povo. No Êxodo, nós caminhamos um pouco mais e entramos em algum tipo de tensão sobre a velha tensão sobre o que é a soberania de Deus e até que ponto vai a nossa capacidade de escolher. Então falamos um pouco sobre isso já estava mais ou menos no meu coração. Mas a pergunta que me traz aqui, que vai nortear a nossa reflexão durante essa semana, e lembrando dessa questão da eleição no Quebec e no Brasil também, como saber a vontade de Deus para o futuro? Será que é possível? E olhando ontem eu levei minha esposa lá em Ville de Quebec para ela poder votar, e eu fiquei na fila, mas já tinha votado aqui em Montreal, e ver as pessoas decidindo pelo voto o seu próprio futuro me serviu como uma boa analogia e um pouco para o que a gente vai pensar essa semana. Eu não vou falar de eleições nesse sentido, nem da eleição soberana, mas eu queria pensar com você sobre, se você tem esse tipo de curiosidade, você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Né? E certamente você, pelo menos nesse ponto, eu posso garantir que todos nós temos esse anseio de descobrir o que Deus tem para nós. Né? E a gente vai lembrando das coisas. Eu vou esmiuçar isso durante a semana, então eu não quero gastar tudo hoje, não. Hoje eu quero só trazer um conceito para a gente, que é exatamente o conceito da vontade de Deus. Mas você gostaria de saber quais são os planos de Deus para a sua vida? Você gostaria de saber quais planos ele tem traçado para o seu futuro? Será que é possível tomar decisões baseado na vontade de Deus? Será que é possível tomar decisões baseadas na vontade que Deus conhece e ainda não nos foi revelada? Como descobrir, como perscrutar onde vive a vontade de Deus? Como saber e conhecer a vontade de Deus para que, enfim, tomemos as melhores decisões? Então, nessa semana a gente vai refletir sobre essas outras questões que estão paralelas a essa, a fim de nós entendermos um pouco melhor qual seja a vontade de Deus para a vida da gente. Tomar decisões segundo a vontade de Deus, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, é um livro que o reverendo Heber Campos Júnior escreveu. Eu estou me baseando nele. Foi um livro que eu já li há muitos anos atrás. É um livro maravilhoso, é simples e maravilhoso, é profundo. E também um pouco da teologia sistemática do Dr. Wayne Grudem, que eu amo, né? Já há muitos anos trabalho com ela, gosto muito dela. Inclusive saiu uma versão nova agora. Se você está aí no Brasil, não deixe de comprá-la. Eu ainda vou comprar aqui no Kindle. Mas enfim, mãos à obra, vamos finalmente começar. O que é a vontade de Deus? Essa seria a primeira pergunta. Já que vamos tomar decisões a partir da vontade de Deus, precisamos entender o que é a vontade de Deus, no sentido mais
clássico, assim, mais técnico, né? E o conceito é um pouco complexo, assim, a frase que o Dr. Wayne Grudem fez é bem complexa, eu tentei colocar de uma maneira um pouco mais simples aqui, certamente a gente perde um pouco com isso, mas é basicamente o seguinte: a vontade de Deus é a aprovação, é Deus aprovando, é também a ação e a determinação de Deus em relação à sua criação. Ou seja, Deus aprova aquilo que pensa, ele determina o meio de ação e age finalmente em relação à sua criação. Então a vontade de Deus é essa, seria o pensamento de Deus executado a partir dos seus próprios critérios, e como sabemos, critérios santos. Em outras palavras, a vontade de Deus diz respeito às escolhas que Deus faz ou não faz, de uma maneira mais simples. Mas é importante lembrar desse aspecto do fato de Deus ter aprovado as suas ideias, né, e as suas ações, obviamente. A nossa vontade é parecida com a vontade de Deus. A gente toma a decisão, faz uma coisa ou deixa de fazer. Afinal, nós escolhemos a maioria das coisas que nós temos para fazer no dia a dia. Por exemplo, a questão do voto. Escolhemos em qual candidato votar ou em quais candidatos, e por uma série de critérios que nós estabelecemos, nós chegamos a uma ou outra conclusão, uma vez que, pelo menos no Brasil, nós teremos um segundo turno. Então, a vontade de Deus também é assim, mas a diferença é que Deus, por ser conhecedor de todas as coisas e por ser o criador de todas as coisas, a vontade de Deus não é equivocada nunca. Não há necessidade de uma eleição no sentido de que a fazemos aqui no Brasil ou aqui no Quebec, porque Deus sabe exatamente aonde o plano dele precisa chegar. Então essa ideia da aprovação ela precisa ficar muito clara na nossa cabeça. Então a nossa vontade é parecida com a vontade de Deus, afinal de contas somos imagem e semelhança dele, mas será que é simples assim? Será que nós simplesmente tomamos as decisões e será que nós aprovamos todas as nossas decisões? Certamente que não. E para lembrar disso de uma maneira mais elaborada, como o apóstolo Paulo fez, eu queria que você pudesse ler comigo um outro texto que é 7,14, mas dessa vez na carta de Romanos. Então, Romanos, capítulo 7, a partir do verso 14, Paulo está elencando uma série de... Ele está falando sobre a lei e a graça, e ele está elencando uma série de problemas, uma série de pecados aqui. Então ele está descrevendo mais ou menos a nossa natureza. E eu queria que você depois pudesse ler isso com calma, porque basicamente a gente vai ler o texto, a gente vai fazer uma pequena consideração e a gente vai orar. Então depois você leia o texto com bastante calma e serenidade, a gente vai usar esse texto ainda durante essa semana, não somente ele, mas ele principalmente. Então, Romanos 7,14 diz assim: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado, 13. Então o que era bom em mim tornou-se morte em mim de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento, pelo pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, diferente de Deus, digo aqui, né? Pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se não faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Até aqui. Então vocês percebam que a gente definindo a vontade de Deus, é o nosso plano hoje, basicamente definir a vontade de Deus, nós fazemos uma comparação entre a nossa vontade e a vontade de Deus, é o que Paulo está fazendo. Na verdade, Paulo está estipulando que tipo de vontade é a nossa, ele está estabelecendo que tipo de vontade é a nossa, e é uma vontade que não é necessariamente exercida pela nossa aprovação, uma vez que a nossa carne, ou o pecado que habita em nós, toma conta do nosso pensamento, vamos dizer assim, e a gente acaba pecando mesmo que não queira. Então a lei agrada o nosso espírito, mas a nossa carne às vezes cede, e esse tem sido
o nosso dia a dia. Então, diferente da vontade de Deus, que é simples, porque Deus é um ser simples, isso quer dizer, Deus nunca entra em contradição com um padrão seu, a nossa vontade é complexa, porque mesmo que eu não queira fazer algumas coisas, porque eu tenho um prazer momentâneo, eu vou e cedo. Então a vontade de Deus é parecida com a nossa, mas a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é santa, a vontade de Deus é justa, a vontade de Deus é amor, a vontade de Deus é amorosa, a vontade de Deus é tudo que Deus é e as suas ações são fruto daquilo que Ele é. Então, nessa manhã, já que não somos perfeitos como Deus, mas é isso que Ele está realizando em nós, estamos aguardando a redenção, mas já fomos libertos do pecado, eu quero orar junto com você para que a gente peça ao nosso Pai que nos ajude a conhecer as nossas próprias vontades e compare com as vontades dele. De que maneira? Através das Escrituras. Então, para que nós passemos a agir de acordo com a vontade do Pai. Então, eu quero orar com você nesse momento. E vamos juntos em nome de Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, nós reconhecemos o teu senhorio sobre a nossa vida, nós reconhecemos a validade, a força, Senhor, e a verdade da tua lei escrita nos nossos corações, e nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que a tua vida em nós nos ajude a conhecer a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a nos afastarmos do pecado a cada dia, Senhor, nos ajude a tomar as melhores decisões, Senhor, baseadas na Tua verdade, Senhor, naquilo que o Senhor já estabeleceu e revelou a nós através da Tua palavra. Senhor, como diz o apóstolo Paulo, somos miseráveis tantas vezes porque vivemos nesse conflito, Senhor, e tantas vezes o nosso corpo, o pecado habitando em nós, nos faz agir de maneira irracional até, Senhor, porque simplesmente cedemos, porque seja pela violência, seja por um prazer, Senhor, carnal, nós simplesmente cedemos e pedimos ao Senhor, já que o Senhor teve a misericórdia de nós e derramou o sangue do seu Filho Jesus sobre a nossa vida, que o Senhor nos ajude a viver uma vida baseada na Tua verdade, Senhor. Então, inclina-nos para isso, Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Inclina-nos, Senhor. Guia os nossos passos para que, de fato, o agrademos e vivamos contigo. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, e eu quero pedir também pela vida dos meus irmãos, que o Senhor os abençoe no dia de hoje. Senhor, muitos estarão em casa hoje, Senhor, por conta das eleições, mas em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão trabalhando, aqueles que nos seus afazeres e também naquilo que temos para realizar no dia de hoje, o Senhor nos faça ser frutíferos e nós possamos glorificar o Teu nome. Oramos-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e se lembre que você é a luz e por onde a luz passa, as trevas se dissipam. No nome de Jesus. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Paz, irmãos.